Então, a nossa aula de hoje será sobre custeio por absorção. O custeio por absorção é o que absorve os custos fixos e os custos variáveis. As despesas não fazem parte dos custos. Então, pessoal, nós temos o seguinte: o custeio por absorção é o que absorve os três elementos do custo. Quais são os três elementos do custo? Matéria-prima, mão de obra direta e o CIF. Este é o custeio por absorção. O custeio variável, ele só absorve os custos variáveis. Então, a principal diferença do custeio por absorção para o custeio variável é que o custeio por absorção, ele absorve os três elementos do custo: matéria-prima, mão de obra direta e o CIF. E o custeio variável, ele só tem os dois, a matéria-prima e o mão de obra. Então, a principal diferença é esta. Aí aqui nós temos custeio por absorção. O custeio por absorção é igual ao custo variável mais o custo fixo. Aí aqui embaixo, ó, nós colocamos duas situações. O custeio por absorção: custo variável unitário mais o custo fixo unitário. E o custeio por absorção: custo variável total mais o custo fixo total. Então, pessoal, o custo variável unitário e o custo fixo unitário, os dois têm que estar na mesma unidade, ou total ou unitário, mas nunca ou total ou unitário, mas nunca um unitário e outro total, entendeu? Então é o seguinte, sempre, 90% das questões ele vai dar um custo variável unitário e vai dar um custo fixo total. Então você tem que pegar esse custo fixo total e transformar para unitário. Isso a grande maioria das questões, tá? Aí aqui, ó, observações. A primeira, só se pode fazer a questão quando elas estão na mesma unidade, ou seja, total ou unitária. Não existe você fazer o custo total e unitário. Ou vai ser um ou vai ser outro. Ou os dois estão total ou os dois estão unitário. Observação 2. As questões sempre fornecem ou o custo fixo total, então você tem que dividir pela quantidade produzida. Produzida, não é a quantidade vendida, é a quantidade produzida. Ou a questão fornece o custo variável total e divide pela quantidade produzida para ter o custo unitário. Aí aqui, ó, nós temos custo fixo total é igual ao custo fixo total dividido pela quantidade produzida. Quando dividimos custos fixos totais pela quantidade produzida, encontramos os custos fixos unitários. Então, quando eu tiver o custo fixo total, eu tenho que dividir pela quantidade produzida para encontrarmos os custos fixos unitários. Observação 3. No custeio por absorção, existe lucro bruto. No custeio variável, existe margem de contribuição. Então, pessoal, quando a questão pedir lucro bruto, é custeio por absorção. Lucro bruto é custeio por absorção. Margem de contribuição, custeio variável. Se a questão pedir lucro bruto, custeio por absorção. Se pedir margem de contribuição, custeio variável. Aí aqui eu coloquei novamente, ó, quando a questão pedir lucro bruto, custeio por absorção. Quando a questão pedir margem de contribuição, custeio variável. Outra observação muito importante. A DRE do custeio por absorção é igual a da DRE da contabilidade geral. Qual é essa DRE da contabilidade geral? É a DRE que começa com receita de vendas, menos devolução, menos imposto sobre vendas. Então, é a DRE normal, menos o CMV é igual ao lucro bruto. Essa aqui é a DRE da contabilidade geral. Aí, ó, outra observação, eu só coloquei aqui as observações importantes. As despesas não fazem parte dos custos, então tem que ter bastante cuidado.
As despesas não fazem parte dos custos, tá? Então, essas são as observações. Despesas não fazem parte dos custos. Aí aqui, pessoal, nós já temos as questões, ó. Nós já vamos para as questões. A primeira questão diz o seguinte: a indústria Magnata S.A. produz um único produto e incorreu nos seguintes gastos durante o mês de julho de 2015, para produzir integralmente 5.000 unidades. Custos fixos, 35 mil. Custos variáveis, matéria-prima, R$ 6,00 a unidade. Mão de obra direta, R$ 3,50 a unidade. Despesas fixas, 7.500. Despesas variáveis, R$ 2,50 a unidade. Comissões de venda, 10% do preço bruto de vendas. Informações adicionais. Preço bruto de venda, R$ 140,00 a unidade. Imposto sobre venda, 10% da receita bruta de vendas. Quantidade vendida no mês de julho de 2015, 3.500 unidades. Sabendo que a indústria Magnata utiliza o método do custeio por absorção. O custo unitário da produção. Então, pessoal, ele deu muitas aqui, ó. Ele deu muitas informações que praticamente não vai ser preciso usar quase nada disso aí. Por quê? Porque é o seguinte, ó. Ele está pedindo o custo unitário da produção. O custo unitário da produção é igual ao custo unitário, ó. Custo unitário é igual ao custo variável unitário, mais o custo fixo unitário. Aí aqui a questão já deu, ó, custos variáveis, matéria-prima, R$ 6,00. Então, ó, o custo variável, vou botar bem aqui assim, ó. Custo variável nós temos R$ 6,00 e temos mais R$ 3,50 de mão de obra. Esses só são os dois custos variáveis. R$ 3,50. Então, ó, meu custo variável deu R$ 9,50. Custo variável deu R$ 9,50. Sempre a questão fornece, dificilmente, mas vai ter questões, né? Claro, mas é muito difícil. Ela dá os dois custos unitários. Agora, ela deu o custo fixo o quê? Deu o custo fixo total. De quanto? Ele deu o custo fixo, ó, 35 mil. Então, deu o custo fixo total, 35 mil. O que é que eu faço com esse custo? Para eu saber a quantidade produzida, o preço, eu tenho o custo, aliás, eu tenho que pegar esses 35 mil e dividir pela quantidade produzida. Eles produziram quantos? 5 mil. Então, ó, 35 mil dividido por 5 mil vai dar quanto? 7. Aí você vem aqui e bota 9,50 mais R$ 7,00 é o preço de quê? Do custo unitário. Custo unitário foi igual a quanto? 9,50 mais 7 dá 16,50. Aí, pessoal, uma questão dessa daqui que ele deu muitas informações, mas a questão é fácil. Basta nós estarmos o quê? Preparados para a prova. A resposta é a letra D. Então, a primeira questão, resposta é a letra D. Deu muitas informações, mas só se ele pedisse lucro bruto. Como ele não pediu nada disso, ou se ele pedisse lucro líquido. Como ele não pediu nada disso, ele só queria o preço do custo. Então, resposta é a letra D. Vamos para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: a companhia Industrialize Vende produz um único produto. E para produzir integralmente 2.000 unidades, ó, então a gente já tem que saber que ele tem que produzir quantas unidades? 2.000. Para produzir 2.000 unidades, ó, produção. Incorreu nos seguintes gastos. Aí ele deu os gastos: matéria-prima R$ 21,00, mão de obra R$ 12,00 por unidade. Ó, esses dois aqui são os custos variáveis. Quanto é meu custo variável unitário? Aqui eu já tenho, ó, meu custo variável unitário vai ser igual a R$ 21,00 da matéria-prima mais R$ 12,00 da mão de obra. Então, ó, meu custo variável unitário, R$ 33,00.
certo? Como é o custeio por absorção, então eu tenho que achar o meu custo fixo unitário. O custo fixo unitário, como é que eu faço para achar o custo fixo unitário? Eu sei que ele tem um custo fixo de quanto? De 50 mil. Aí, pessoal, não precisa nem observar despesas fixas nem as despesas variáveis. Isso aqui é para outra situação. Quando ele quer o custo, somente o que tiver o nome custos, ó, custos fixos. Quanto? 50 mil. Para eu saber o custo fixo unitário, eu vou pegar 50 mil e dividir por quanto? Dividir por 2.000 unidades. Por que 2.000 unidades? Porque foram as unidades produzidas. Eu corto esses 3 zeros com esses 3, ó. Ficou 50 dividido por 2, vai dar R$25. Então, ó, o meu custo fixo unitário, 25. O meu custo variável unitário, 12. Então, ó, no custeio por absorção, o custo foi quanto? No custeio por absorção, o custo está sendo R$37. Observe que ainda eu nem vi a questão que é que ele está pedindo todo. Vamos olhar agora na segunda parte ali, o que é que a questão está pedindo. Sabendo que a companhia industrializa e vende, utiliza o custeio por absorção, o custo unitário da produção. Então, quando ele pede o custo unitário, é custo fixo mais o custo variável unitário. Então, a resposta da questão nós já fizemos, né? Resposta, deixa eu ver aqui, 12 com 25, 37. Aliás, 33 com 25. Apagar aqui, ó. O custo vai ser quanto? O custo vai ser 33 com 25, que vai dar quanto? 58. Então, ó, o meu custo unitário foi de R$58. O meu custo foi de R$58. Como foi esse custo? Foi o custo variável unitário, que foi 33, mais 25. 33 com 25, 8, 3, 5, R$58. Então, você vai lá na resposta, ó. Resposta letra A. Certo? Então, resposta é a letra A. Custo variável foi de 33 e o custo fixo variável unitário. E o custo fixo unitário foi de quanto? Foi de 25. Como foi que você encontrou o custo variável unitário? A questão já deu a mão de obra unitária e a matéria-prima unitária. E ele deu o custo fixo total de 50 mil. Como eu produzi 2.000 unidades, peguei 50 mil e dividi por 2. Então, aqui deu 58. Tá, pessoal? Vamos para a próxima. Observe o seguinte, que essas questões, ela tem só esses detalhezinhos, ó. Agora que essa questão está pedindo mais um pouco, ó. Uma determinada empresa apresentou os seguintes dados referentes ao ano de 2010. Estoque inicial igual a 0, produção anual de 500 unidades, com vendas de 400. Então, ó, quantidade produzida, 500. Quantidade vendida, 400. Essa quantidade vendida é a que vai para a DRE. A quantidade vendida vai para onde? Para a DRE. A quantidade vendida é que vai para a DRE. Custo variável unitário, 15. Então, ó, se eu já sei que o custo variável unitário é 15, pode ter certeza que a questão não vai dar o custo fixo unitário, ela vai dar o custo fixo total. E aqui, ó, ela deu o custo fixo anual de 2.000, ou seja, deu o custo fixo total. Eu vou pegar esse custo fixo e vou dividir por quanto? Pela quantidade produzida. Ele produziu quantas? Produziu 500. Então, aqui eu corto esses 2 zeros com esses 2. Sobrou quanto? 20 dividido por 5 vai dar 4. Então, ó, custo fixo unitário é igual a 4. Significa dizer o quê? Que no custeio por absorção, o custo unitário é igual a quanto? R$19. Tá?
Então, no custeio por absorção, o custo unitário é igual a 19. Vamos continuar. A questão está pedindo o quê? Lucro bruto e resultado líquido. Então, nós temos que fazer uma DRE. Só que essa DRE aqui é igual a DRE da contabilidade geral. Então, ó, vendeu 400 unidades ao preço de quanto? Ao preço de 20. Então, eu venho aqui no outro, fazer com a página em branco, ó. Eu tenho aqui DRE, demonstração do resultado do exercício. O item número 1 é a receita de vendas. Quanto foi a receita de vendas? A receita de vendas foi o seguinte. Eu vendi quantas unidades? 400. Então, vai ser 400 vezes o preço de venda, que foi 20. 400 vezes 20 vai dar 8.000. Menos o quê? Menos o meu CMV. CMV é quando nós temos... CMV é quando é comércio. Quando é indústria, é CPV. Então, aqui, para não botar mais... Aí eu vou botar aqui, ó, custo... O custo por absorção. O custo por absorção envolve os custos fixos e os custos variáveis. O custo por absorção foi quanto? 400 unidades. Aqui são as unidades, ó. E aqui são os valores. E o custo foi de quanto? Foi de 19. 400 vezes 19 vai dar 7.600. Aí fica aqui, ó. 8.000 menos 7.600 vai dar 400. Então, o meu lucro bruto é igual a quanto? 400. Só que a questão também está pedindo o quê? A questão está pedindo lucro líquido. Então, eu tenho que diminuir as despesas. Nós temos as despesas fixas e as despesas variáveis. Então, aqui, ó, nós temos as despesas variáveis. Quais foram as despesas variáveis? As despesas variáveis foi a 1,50. Variáveis. 1,50 o quê? Por cada unidade vendida. Se eu tivesse vendido 200 unidades, seria 200 vezes 1,50. Se tivesse vendido 100 unidades, 100 vezes 1,50. Essas seriam as despesas variáveis. Eu vendi quantas unidades? 400. 400 vezes quanto? Vezes 1,50. Ou seja, para cada unidade vendida, eu tive um gasto de 1,50 de despesas variáveis. Aí aqui deu 600. E as despesas fixas? As despesas fixas, ele já deu o total. Foi de quanto? Foi de 350. Ó, as despesas fixas não precisa dividir. Então, as despesas fixas já deu o total. De quanto? 350. Com isto, nós temos, ó, 400 menos 600 dá menos 200. Menos 200 com 350 dá menos 550. Se eu tenho 550 e é menos, é porque nós tivemos lucro? Não, tivemos um prejuízo. Prejuízo de 550. Aí a gente volta lá na resposta, ó, e observamos que a resposta foi um lucro bruto de 400, pode ser a C e a D, e um prejuízo de 550. Então, a resposta é a letra D. Então, pessoal, esta questão aqui, ela pediu lucro bruto e o resultado líquido. O lucro bruto foi de 400, mas o resultado líquido foi de 550 negativo. Vamos para a terceira questão. 3. Uma sociedade empresária iniciou suas atividades e apresentou os seguintes dados referentes a um determinado exercício social. Do mesmo jeito, pessoal, as questões se repetem. Podem ter certeza que nesse ano a Consulplan vai pedir uma dessas questões, tá? As questões se repetem. Aí, ó, ele já deu o custo variável unitário de quanto? 450. Então, aqui, ó, o custo já vai ser o seguinte, ó, o custo variável unitário,
450. Agora vamos ver quanto é o custo fixo unitário. Podem ter certeza que ele não vai dar o custo fixo unitário. Muito difícil a questão de dar o custo fixo unitário de bandeja. Ele vai dar o custo fixo total de quanto? 1.200.000. Aí eu vou pegar o meu custo fixo total, ó, custo fixo total, que foi de 1.200.000, 1.200.000, e vou dividir pela quantidade produzida. Quanto foi a unidade produzida? 2.500 unidades. Ó. Produção anual de 2.500 e venda de 2.400. Então aqui, ó, eu vou dividir por 2.500. Corta esses dois zeros com esses dois, ficou 12.000 dividido por 25. Vamos ver quanto é que dá aqui, 12.000 dividido por 25. 12.000 dividido por 25 dá igual a 480. Então aqui deu 480. Aí eu tenho meu custo fixo unitário agora de 480. E o meu custo, quanto é o custo agora no custeio por absorção? O custo por absorção vai ser quanto? 0, 5 e 8, 13 vai 1, 4 e 4, 8, com mais 1, 9. R$ 930 é o meu custo pelo custeio por absorção. Se a questão pedisse só o custo, já estava resolvido. Mas ela pediu o quê? Lucro bruto e resultado líquido. O lucro bruto a gente tem que fazer de acordo com a nossa DRE da contabilidade geral. Então a gente tem que saber o preço de venda. Ó. O preço de venda foi 1.200.000. Quantas unidades eu vendi? 2.400. Então eu venho aqui, ó. A DRE vai ser o seguinte. DRE. Receita de vendas. Receita de vendas vai ser 2.400 unidades vezes o preço, que é quanto? De 1.200. Que vai dar quanto? Aí eu venho aqui com a calculadorazinha e faço. 2.400 unidades vezes 1.200. Vai dar igual a 2.880.000. 2.880.000. Então aqui, ó, nós temos 2.880.000. 2.880.000. Menos o quê? Menos o custo. Custo por absorção nós já fizemos, foi de 930. Custo por absorção foi de 2.400 unidades vezes 930. Que vai dar quanto? Aí eu venho aqui na calculadora e faço. Limpo aqui, 2.400 vezes 930, que vai dar 2.232.000. 2.232.000. Com isto, nós já temos o que? Um lucro bruto. Lucro bruto. Vamos ver se... É, lucro bruto. Lucro bruto. Eu poderia não ter lucro bruto se ela tivesse dito imposto sobre vendas, cancelamento, devoluções, aí eu iria abatendo, igual a DRE da contabilidade comercial. Então vamos ver quanto é o nosso lucro bruto. Aí eu venho aqui, ó, e faço 2.880 menos 22,32 dá igual a 648. Então aqui eu tenho 648.000. Então o nosso lucro é de 648.000. Aí eu volto lá para a questão e já vejo, ó,
Matou a questão já, porque o único local que tem 648 lucro bruto é a letra A. Então, o nosso lucro bruto foi de 648 mil. Pode observar aqui, ó, lucro bruto, 648 mil. Consequentemente, o lucro líquido vai ser de quanto? O lucro líquido vai ser de 2 milhões, aliás, 239.200. Então, vamos ver se o lucro líquido vai ser este. Aí eu venho aqui para as despesas, ó. Na contabilidade geral, depois do lucro bruto é que vem as despesas. Nós temos quais despesas? As despesas fixas de 350 mil e as despesas variáveis, 24,50 para cada unidade vendida. Aí eu venho aqui, ó, na próxima, né? Eu tenho as despesas menos despesas. Variáveis. Variáveis é de 24,50 para cada unidade vendida. Eu vendi quantas? Vendi 2.400 vezes 24,50. Aí dá quanto? Aí eu faço aqui as contas. 2.400 vezes 24,50. Dá igual a 58.800. Então, aqui eu despesas variáveis, 58.800. E as despesas fixas? As despesas fixas foram 350 mil. Ele já deu direto, 350 mil. Aí eu venho aqui na calculadora, ó, e faço 648 menos 58,8 menos 350. Está igual a 239.200. Então, ó, o meu lucro líquido, foi de quanto? 239.200. 239.200. Como a resposta já era a letra A, vamos só olhar se o lucro líquido lá está 239.200. Voltamos aqui, ó, 239.200. Então, pessoal, aí está o lucro líquido da questão, 239.200. Vamos para a próxima. Próxima questão, a 4. Caiu no concurso da Universidade Federal de Goiás. Uma determinada empresa, em seu processo produtivo, apresenta as informações que se seguem. Produção mensal, 25 mil unidades, ou seja, ele produz 25 mil unidades. Vendas mensais de 20 mil unidades. Custos diretos por unidade, 6. Custos indiretos por período, 80 mil. Despesas incorridas no período, 25 mil. E preço de venda unitária de 10. Considerando essas informações, o resultado do período com custo calculado pelo custeio por absorção. DRE, pessoal. DRE. Mas para a gente achar a DRE, a gente primeiro tem que achar o custo. Como é que eu faço para achar o custo? Ó, o custo variável, ele já deu. Qual foi o custo variável? R$6. O custo variável também pode ser chamado de custo direto. Custo variável pode ser chamado também de custo direto. Por que o custo variável pode ser chamado de custo direto? Porque se você, mais na frente, quando a gente for aprender a DRE, da contabilidade, a DRE do custeio variável, a gente vai ver que os custos diretos são matéria-prima e a mão de obra. Então, ele já deu o custo variável de R$6. E o custo fixo? A questão dificilmente vai dar o custo fixo unitário. Ele sempre vai dar o custo fixo total. Quanto foi o custo fixo? Foram os custos indiretos, 80 mil. 80 mil eu vou dividir por quanto? Vou dividir pela quantidade produzida. A quantidade produzida foram quantas? 25 mil. Quantidade produzida, 25 mil. Aí eu corto esses 3 zeros,
com esses três, ó. Aí eu vou pegar 80 e dividir por 25. 80 dividido por 25 vai dar igual a 3,20. Então, o custo fixo unitário foi de 3,20. Aí eu vou achar o custo fixo pelo custeio por absorção. O custo fixo por absorção vai ser quanto? 9,20. Pronto, 9,20. Aí a questão está pedindo o quê? O lucro. Está pedindo lucro ou prejuízo. Então vamos fazer a DRE aqui mesmo. A DRE vai ser aqui, ó. Receita de vendas. Receita de vendas. Eu vendi quantas unidades? Aí eu vou lá e olho. Vendi. Despesa incorrida, considero informação. 20.000 unidades. Então vai ser 20.000 vezes quanto? Vezes R$10, que foi o preço de venda. Vai dar quanto? Ó, 2 vezes 1 dá 2. Ó, 2 vezes 1 dá 2. Quando for só zero assim, a gente faz assim, pessoal, ó. 2 vezes 1 dá 2. Quantos zeros eu tenho aqui, ó? 1, 2, 3, 4. E aqui temos 5. Então, são 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. E vem daqui para cá, ó. Separando de 3 em 3. Então, foi de 200 mil, ó. A minha receita de vendas foi de 200 mil. E o meu custo? Aí eu tenho aqui, o meu custo foi de quanto? Foi de 20.000 unidades. Vezes quanto? Vezes 9,20. Porque 9,20 foi o meu custo pelo custeio por absorção. Aí eu vou aqui na calculadora e multiplico. 20.000 vezes 9,20. Que vai dar 184.000. Ou seja, eu tenho 184.000 aqui, ó, de custo. 20.000 menos 184.000, eu tenho 16.000 de lucro. Lucro bruto de quanto? 16.000. Agora eu venho para as despesas. Só que a questão diz o seguinte, ó. Despesas incorridas no período, 25.000. Só essas despesas. Então, aqui eu tenho menos despesas. Despesas de quanto? De 25.000. Despesas. Como eu tenho uma despesa de 25.000 e o lucro bruto foi de 19.000, então o lucro bruto está menor do que as despesas. Consequentemente, eu vou ter um prejuízo de quanto? De 9.000. Eu tenho um prejuízo de 9.000. Pessoal, essa é a nossa contabilidade de custos, que é muito temida aí nas faculdades, tá? Simples, bem fácil. E aí a gente vai aprender mais e mais ainda, se Deus quiser, tá? Então, a resposta é a letra A. Prejuízo de quanto? De 9.000. O resultado da questão. Se a questão pedisse lucro bruto, aí sim, seria 16.000. Mas a questão está pedindo o resultado do período. Ó, o resultado do período. O resultado do período foi um prejuízo. Certo? Vamos para a próxima. Quinta questão. Quinta questão diz o seguinte: a indústria Magnata S.A. produz um único produto, incorreu nos seguintes gastos durante o mês de julho para produzir integralmente 5.000 unidades. Ele deu os gastos todos, né, custos fixos, custos variáveis e deu tudo. E lá no final diz: sabendo que a indústria Magnata S.A. utiliza o custeio por absorção, o custo unitário da produção. Então, pessoal, ele quer o custo unitário. Se ele quer o custo unitário, é só fazer o seguinte, ó, custo variável unitário vai ser de quanto? Custo variável unitário vai ser de R$ 6,00 e mais R$ 3,50, porque o custo variável, ó, é a matéria-prima e a mão de obra. Então, vai dar quanto? Custo variável vai ser 6 mais R$ 3,50.
que vai dar quanto? 9,50. Esse é o meu custo variável unitário. E o meu custo fixo unitário? O custo fixo unitário vai ser o custo fixo total, que ele já deu, 35 mil, que eu vou dividir pela quantidade produzida. Eu produzi quantas? 5.000 unidades. Então, ó, 35 dividido por 5. Essa daqui é fácil de fazer, vai dar R$ 7,00. Então, ó, 7, 9, 16,50. 16,50 é o meu custo por absorção. O custo total por absorção, né? O custo por absorção vai ser 16,50. Com isto, a gente marca aqui a letra D. Pronto, pessoal. Ele deu um bocado de informação, ó, mas era só se pedisse lucro bruto e resultado líquido. Tá? Se ele pedisse lucro bruto, ó, agora, essa aqui, ó, imposto sobre vendas, ele estaria lá pertinho do CMV. Porque a DRE da contabilidade comercial, você já sabe, ó, a DRE da contabilidade é a receita de vendas menos o dia D. O que é o dia D? Devoluções / cancelamento, ICMS sobre vendas, abatimentos e descontos incondicionais. Como aqui ele só deu imposto sobre vendas, a gente iria diminuir sobre vendas. Mas só que nada disso foi preciso, porque ele estava pedindo apenas o custo por absorção. Então, o custo por absorção foi de 16,50, tá? Então, pessoal, vamos continuando. Observe que essas questões, elas são repetitivas. Às vezes, foge um pouco do escopo, mas quando ela foge um pouco do escopo, ela já pega as questões anteriores do assunto que você já sabe, tá? Então, vamos para a próxima.